Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes. Hoje com o episódio Como Deus fez para salvar o homem. Há somente um jeito para ser salvo. Antes de adentrarmos a nossa história, devemos ressaltar que o tempo de Deus é totalmente diferente do homem. O tempo de Deus é eterno, não tem ontem e nem amanhã. Se fosse diferente, Deus iria ficando velho. Em outras palavras, o princípio é agora. Mas para Deus, bem como o último dia do universo também é um agora. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Qualquer teoria da origem do homem e das coisas criadas, sem admitir a autoria de Deus, são meras conjecturas, não passa de contos das carochinhas e de fácil refutação. Isso com todo respeito a quem pensa diferente. Portanto, não vamos nos ater a essa discussão. Se você acredita em Deus, creia na sua palavra, a Bíblia, que, despeito de muitos pensam, não tem contradição e é a revelação da vontade de Deus para nós e ultimamente nos falou por Jesus Cristo. De Gênesis, princípio, a Apocalipse, fim, tem um período de quase 2000 anos aproximadamente de literatura sem contradição. Se você não acredita, também não precisamos debater. Até Deus respeita seu ponto de vista, mas não te leva a lugar nenhum. O pior é que leva sim. Crendo na Bíblia, podemos afirmar com base nela que o homem estava planejado antes da fundação do mundo, sabendo o que aconteceria com ele durante a duração de toda a humanidade. Deus sempre esteve no controle de tudo, nada lhe escapa. Antes de fazê-lo, ele já sabia que iria pecar. E você pergunta, para que fez então? Boa pergunta. Respondendo, Deus fez o homem conforme sua imagem e semelhança, mas com livre-arbítrio, podendo escolher o bem ou o mal. Ele diz, eis que ponho diante de vós o bem e o mal. Escolha o bem para que vivas. Tudo que ele fez era muito bom. Mas, mesmo assim, ele fez entre as coisas boas uma melhor. O Jardim do Éden, onde tinha duas fruteiras especiais, a árvore da vida e a da ciência do bem e do mal, da qual o homem não poderia comer. Deus gosta da nossa voluntariedade. Ele quer que você voluntariamente escolha o bem para viver. Por isso está escrito: há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. A escolha é nossa, é sua. Mas vamos ao cerne da nossa história. Como Deus faria para salvar o homem? Ele é composto de vários atributos perfeitos, absolutos e imutáveis. Não pode dar um jeitinho como nós fazemos. No livro de Salmos, capítulo 85, versículo 10, encontramos o nó da questão. Diz assim: encontraram-se a graça e a verdade.
a justiça e a paz se beijaram. Esses 4 atributos de Deus se conflitaram, brigaram no bom sentido. Deus tem outros atributos, mas para a salvação do homem, esses 4 é que são importantes. A graça, que representa a misericórdia, a bondade, o amor e etc., queria salvar. A verdade dizia: não pode. O homem falhou, desobedeceu, comeu da fruta proibida, botou culpa na Eva, essa na serpente. Em nossa linguagem, está no sal. Não é a justiça? Perguntou a verdade. Vamos, antes de decidir, ouvir mais alguém. Quem? Perguntou a verdade novamente. Quem fez o homem? Qualquer decisão que tomarmos individual, vamos desagradar o restante. Mas é fato que tem que morrer. Quem fez? Não foi nenhum de nós individualmente. Para adiantar, vou pedir ajuda aos universitários. Quem fez? Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Portanto, quem fez tudo, inclusive o homem, foi o Verbo, a ação de Deus, que é Jesus. Vamos conversar com ele. Jesus, sendo Deus, também tem todos os atributos. Não de forma simples, disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu já disse a ele, homem, que morrerá, e isso é um fato. Mas diz também que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Eu vou morrer no lugar deles e assim pagar o preço do pecado, vencendo o autor da morte, o diabo. Aqueles homens, mulheres que voluntariamente aceitar o meu sacrifício serão livres da segunda morte, a espiritual. Aliás, já está preparado nos céus suas moradas, e as fiz antes da fundação do mundo. O Senhor vai morrer pelos homens pecadores? Sim. Vou descer à terra, viver como homem, não vou pecar e provar que eles poderiam viver sem pecados. E morrendo sem pecado, mas pelo pecado de toda a humanidade, que serão salvos aqueles que aceitarem o meu sacrifício em substituição a eles. Não morrerão uma segunda vez. Portanto, Jesus morreu por nós. A verdadeira vida não é aqui, é junto de Jesus nos céus. Lá existe lugar para todos, mas poucos irão. O homem se julga Deus, mas não tem domínio de nada, somente do agora. O amanhã não nos pertence. Com a explicação do Filho, autor de tudo, a verdade não tinha mais argumentação. A graça ficou feliz. Então a justiça e a paz se beijaram. Lindo, né, irmão? Podemos ver nossa salvação. Não foi fácil para Deus. No seu interior houve um conflito. Seus atributos perfeitos se chocaram. Assim justifica o versículo da Bíblia, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tem outros versículos na Bíblia que tem que ser analisado diferente por muitos. Em Efésios 3:23, que diz: o salário do pecado é a morte. A morte aqui referida é a morte de Jesus, não é a nossa, como muitos pensam. Encerrando nossa história, vou fazê-lo trazendo um fato novo para muitos. A nossa vida eterna começa aqui na terra e não depois da nossa morte, como muitos pensam e falam e até ensinam. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 2, diz assim: quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Você tem Jesus? É uma pergunta que você tem que responder. Se você tiver, você tem a vida. Se você não tem, não tem a vida. Nada substitui o sacrifício de Jesus. Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe, deixe o like e aperta o sininho de notificações.